Olá, bem-vindo ao passo a passo da declaração do Imposto de Renda do jornal o Globo. Eu sou Letícia Cardoso, repórter de economia, e em mais um ano te ajudo com essa tarefa. O programa já está disponível para download no site da Receita Federal, mas os contribuintes terão que esperar até 15 de março para começarem a enviar o documento. Para os atrasados, a boa notícia é que este ano o prazo é maior. O envio do imposto de renda pode ser feito até 31 de maio. A restituição continua da mesma forma, em 5 lotes, de maio até setembro. Antes de eu te contar as novidades desse ano, eu quero pedir para você me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Se ele for útil para você, compartilhe com um amigo. E se eu já te ajudei a fazer a declaração em outros anos, deixe um comentário para mim aqui embaixo. Eu vou adorar saber. Uma das principais novidades é a chance de furar fila para receber a restituição se tiver direito. Claro que as prioridades legais, como idosos, pessoas com deficiência, continuam recebendo nos primeiros lotes. Mas dentre os demais contribuintes, quem optar por receber a restituição por Pix ou fizer a declaração usando a pré-preenchida, poderá receber o pagamento antes. É importante destacar que a opção do Pix só está disponível quando a chave é o CPF. Já a declaração pré-preenchida, que foi ampliada a todas as pessoas no ano passado, com acesso por meio do portal gov.br, pode ser acessada a partir de 15 de março. Ela funciona como uma espécie de rascunho, em que o contribuinte tem acesso às informações da Receita sobre ele, que agiliza o preenchimento e diminui a chance de erros. Portanto, diminui também a chance de cair na malha fina. O que a Receita quer com isso? Eu te explico. Toda vez que uma declaração tem problema, não é o computador que faz essa análise detalhada, é um servidor público. E por incrível que pareça, muita gente erra dígito de conta ou então coloca conta de um terceiro para receber a restituição, o que não é permitido, fazendo com que o trabalho dos auditores por esses pequenos equívocos seja enorme. A intenção agora é que eles se concentrem em casos que realmente pareçam uma fraude. Para quem tem dívida, receber a restituição logo pode ser um alívio. Mas, para quem não precisa do dinheiro nesse momento, pode ser estratégico receber nos últimos lotes. É que o valor é corrigido pela taxa Selic, atualmente em 13,75%. As regras de obrigatoriedade continuam quase as mesmas. São obrigados a fazer o imposto de renda quem tiver recebido em 2022 mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis ou se recebeu acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Também precisa enviar a declaração quem possuía bens como imóveis em 31 de dezembro de 2022 com valor acima de R$ 300 mil. Quem passou a morar no Brasil ou estava morando até o fim do ano e quem teve receita bruta anual relativa à atividade rural acima de R$ 142.798,50. A mudança é relativa a investidores da Bolsa. Até ano passado, se você comprasse ou vendesse uma única ação que fosse, estaria obrigado a prestar contas com o leão, ainda que não tivesse enquadrado nos outros critérios de obrigatoriedade. A Receita percebeu que cerca de 80% das operações declaradas em bolsa eram de pessoas que aplicavam até R$ 1.000, ou seja, que ainda está experimentando esse tipo de investimento. Com receio de que essa regra pudesse desestimular investimentos em renda variável, eles fizeram, então, essa alteração. Agora, está obrigado a declarar quem vendeu mais de 40 mil em ações, incluindo operações isentas, ou quem teve lucro superior a R$ 20 mil com a venda de ações. Lembrando que o ganho de capital precisa ser apurado em um programa diferente, baixado no próprio site da Receita Federal, chamado GCAP.
Para começar, então, você vai entrar no site da Receita Federal, na aba de Imposto de Renda, para escolher como fazer a sua declaração. Então, entrei aqui no site da Receita, cliquei Baixar o programa do Imposto de Renda. Você vai ver que ele abre uma nova aba escrita Download do programa. No canto direito tem um botão verde escrito Baixar o programa, que você pode baixar o programa de 2023. Lembrando que não se pode usar programas de anos anteriores para fazer a declaração relativa ao ano base 2022. Ou você pode clicar aqui em ECAC, que é o portal do contribuinte para fazer a sua declaração online, ou ainda baixar o aplicativo para fazer pelo celular. Depois que você baixa o programa, faz a instalação, você vai ver essa interface. Assim que você acessar o programa do Imposto de Renda, tem a aba nova, onde você pode optar por iniciar declaração a partir da pré-preenchida, acesso feito com a conta gov.br, nível ouro ou prata. Pré-preenchida disponível a partir de 15 de março. Lembrando, que para ter conta nível ouro ou prata, que são níveis de segurança de dados, não é preciso pagar absolutamente nada. Você pode elevar o nível da sua conta de bronze para uma dessas categorias, fazendo alguns procedimentos no site gov.br. Como, agora eu não tenho acesso ainda à pré-preenchida, porque nós estamos no dia 9 de março, eu vou iniciar a declaração em branco. Vou digitar aqui um CPF fictício para a gente fazer a nossa simulação. E vou colocar um nome, ou seja, vou começar a preencher os dados. Fingir que eu estou fazendo a declaração da Giovana. Uma novidade desse ano, muito legal. Qualquer pessoa que você indicar pode ter acesso à sua declaração pré-preenchida, que já vai baixar os dados e facilitar esse procedimento. Mas você só pode escolher uma pessoa para ter acesso às suas informações, até mesmo por questões de segurança. Voltando então aqui para o programa do Imposto de Renda, coloquei o CPF, coloquei o nome, cliquei em OK. E aí eu começo a fazer a minha declaração. Na parte de identificação do contribuinte, eu vou colocar aqui as minhas informações, vou preencher declaração de ajuste anual original, porque eu estou fazendo agora para enviar, não estou corrigindo. Se eu estivesse corrigindo, eu ia colocar declaração retificadora. E aí, essa parte, número do recibo da última declaração entregue em 2022, ela não é obrigatória para quem está fazendo a declaração agora. Ela só vai ser requisitada se você fizer a retificadora, então. Vou preencher o nome, data de nascimento, título eleitoral. Vou colocar aqui se eu possuo cônjuge, sim ou não. Vou colocar o meu endereço. Lá embaixo também tem a ocupação. E aí eu escolho aqui qual tipo de profissional que eu sou. Eu vou colocar que a Giovana trabalha, assim como eu, numa empresa privada. Então, vamos buscar aqui esse campo. Empregado de empresa do setor privado, é o 01. Aqui nessa lupa eu pesquiso qual é a função dela. Vou escolher aqui profissionais de letras, das artes, da comunicação e religiosos. Jornalista, repórter. Pronto, achei. 261, profissão da Giovana. E aí, preenchi os dados, começo então a fazer, de fato, a minha declaração. A próxima aba é de dependentes. Deve preenchê-la quem tem filho ou enteado com menos de 21 anos, 24 se estiver estudando, ou quem possui guarda judicial de alguma criança. O CPF é solicitado independente da idade. E você também deverá informar se o dependente mora com você ou não. Vamos fazer aqui uma simulação. Apertei em novo, tipo do dependente. Vou colocar filho. E aí eu colocaria um CPF, um nome,
informar que o dependente mora comigo. E aqui você já consegue ver a dedução, né, com esse dependente. Tá vendo que eu não coloquei o CPF do dependente, então ele logo apareceu uma exclamação vermelha. Exclamações vermelhas impedem o envio da sua declaração. Se tiver alguma exclamação amarela, isso é um alerta para você corrigir informação, ou que você deixou algum campo sem preenchimento, mas isso não atrapalha o envio. Cliquei em OK, pronto, está preenchido essa aba de dependentes. Atenção agora, é importantíssimo informar os rendimentos desse dependente, seja estágio ou trabalho informal, para não cair na malha fina. Claro que não é nessa aba, é na aba de rendimentos tributáveis recebidos, né, de pessoa jurídica ou pessoa física, mas é importante colocar porque isso faz parte da renda familiar. Então, você tem que prestar atenção nisso, só que se a renda desse dependente for muito alta, talvez não seja interessante incluir essa pessoa, porque com a renda alta, talvez o desconto nem compense. Próxima aba aqui é a aba de alimentandos. Cliquei aqui e aí o procedimento é bem igual ao da aba de dependentes. Vou clicar em novo, vou colocar aqui onde que o alimentando reside, se é no Brasil ou no exterior, CPF também é requisitado. Na aba alimentando entram dados de pessoas para quem você paga a pensão alimentícia determinada na justiça, como um filho, ex-cônjuge. Pensão combinada informalmente não entra na declaração. E tem uma novidade sobre pensão, mas isso eu vou falar daqui a pouco porque ela é referente a quem recebe e não a quem paga. Então, eu preencheria aqui o CPF, data de nascimento, coloco se o alimentando é do titular ou do dependente, né? Porque, por exemplo, se for uma avó que coloca o filho e o filho tem um outro filho, né? Um dependente, aí seria dependente do dependente. Aí colocaria o nome, nesse caso. Vou passar para outra aba, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui você coloca o que recebeu ao longo do ano passado. Salário, férias, 13º, gratificações. Se você trocou de emprego, se você trabalhou simultaneamente em 2 empresas, você precisa colocar todas as suas fontes de renda aqui. Se elas tiverem CNPJs diferentes, você faz 2 entradas, ou seja, clique em novo, preenche aqui o CNPJ da empresa. Eu vou fazer uma simulação, vou colocar aqui 96, 23. Colocaria o nome da empresa. Colocaria os rendimentos, imposto retido na fonte, 13º salário. Coloquei valores aleatórios aqui, só para a gente ter uma noção do quanto seria tributado. Coloco OK, pronto, coloquei a renda da pessoa. Próxima aba é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Nessa aba entram rendimentos recebidos por trabalhadores autônomos, como taxistas, profissionais de educação física, médicos que atendem particular. Nesse caso, esses profissionais teriam que ter feito carnê-leão ao longo do ano passado para informar mês a mês a receita, quanto ganharam e pagar então os tributos relativos. Quem não fez, deve fazer agora, pagando os impostos e a multa. Existe um programa chamado Carnê-leão que você encontra no próprio site da Receita. Voltando para cá, então, tem a separação por mês, você vai ver aqui, rendimento do trabalho não assalariado, e aí você vai escolher, por exemplo, em março, coloco novo e coloco o CPF de quem fez o pagamento, se foi um médico, né? Coloca aqui o CPF do paciente, coloca o valor que foi pago, uma consulta de R$200, por exemplo, e OK, pronto, tá? Nessa outra aba, outras informações, você encontra outras possibilidades de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, como, por exemplo, aluguel. Você também pode informar aqui rendimentos do exterior. Quem tem canal do YouTube e recebe dinheiro por isso, é aqui que deve colocar. Então, a pessoa faria essa mesma
Esse mesmo procedimento colocaria manualmente o valor recebido mês a mês. No caso da pré-preenchida, se você tivesse colocado já e feito carnê-leão, já apareceria automaticamente aqui os valores e o valor aqui do carnê-leão para que você não pagasse em duplicidade. Próxima aba, rendimentos isentos e não tributáveis. É o caso de bolsas de estudo ou de aposentadorias. Ao informar o rendimento de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes maiores de 65 anos, o limite da parcela isenta será calculado e os valores extras serão automaticamente transferidos para a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. A novidade que eu falei agora há pouco é a pensão alimentícia passa a ser informada nessa aba de rendimentos isentos e não tributáveis, porque agora a Receita considera a pensão como rendimento isento. Na aba de rendimentos isentos, vou fazer uma simulação, vou clicar em novo, tipo de rendimento. Vou escolher aqui, se for uma bolsa de estudo, eu vou selecionar o item 1, né? Se foi algum ganho na poupança, por exemplo, rendimentos, pensão alimentícia, entrou como código 28. Restituição do imposto de renda em calendário anterior. Então, se você recebeu restituição no ano passado, você vai informar aqui também. Tem os códigos devidos. Vou colocar pensão alimentícia, já que é a novidade. E aí, tipo de beneficiário. Dependente é o beneficiário. E aí, aqui você coloca o CPF, né, de quem pagou a pensão alimentícia. Ou seja, se uma mãe recebe pensão, né, por causa do filho, aqui entra o CPF do ex-marido, quem paga a pensão. O nome de quem paga e o valor. Aí, vou colocar, então, que, vamos supor que ela recebeu R$2.000 por mês ao longo do ano passado. Completo, R$24.000. Pronto. Incluímos esse rendimento isento. Próxima aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Entram aqui alguns rendimentos de aplicações que você tem. Vamos lá. Aqui, se você apertar em novo, você já logo vê do que se trata, né? Rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros. Se eu colocar rendimentos de aplicações financeiras, né? Um CDB que rendeu, eu vou colocar aqui o tipo de beneficiário, no caso, o CDB é meu, então vou colocar titular meu não, né? Da Giovana, que é quem eu estou usando como exemplo para fazer a nossa declaração. O CNPJ da fonte pagadora é o CNPJ do banco ou corretora onde esse dinheiro estava aplicado no ano passado e que teve o rendimento. Lembrando aqui que é rendimento, então você não vai colocar o valor total da sua aplicação, do CDB, por exemplo. Você vai colocar quanto ele rendeu em 2022. Coloquei aqui as informações, apertei em OK, ele acrescentou, parto para a próxima aba. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular com exigibilidade suspensa. Esse nome todo, complexo, nada mais é do que um campo para você declarar um dinheiro que está numa disputa judicial. Ou seja, o dinheiro que é seu por direito, mas que você ainda não recebeu. Um exemplo é se você entrou na justiça contra uma empresa que trabalhou por não ter recebido férias, horas extras e ainda não recebeu esse dinheiro, mas vai receber. Então, você vai avisar a Receita Federal para ela entender de onde que está vindo esse dinheiro. Próxima aba, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica acumuladamente. É aquele dinheiro que você recebeu de uma vez só. Se o seu inquilino estava devendo aluguel há meses e pagou tudo de uma única vez, você vai colocar aqui. Isso evita que a Receita cobre mais impostos do que deveria sobre essa verba, por se tratar de algo que você já deveria ter recebido e de uma forma espaçada. Não é uma bolada que você recebeu agora de uma única vez e que se aplicaria, nesse caso, um tributo maior, um imposto muito maior. Próxima aba de imposto pago retido. Vou colocar aqui soma de impostos que eu já paguei, imposto retido na fonte, carnê-leão, né? Tudo que você já pagou de imposto no ano passado para que seja descontado aí no cálculo final.
em pagamentos efetuados, essa aba muito importante para quem faz a declaração completa, eu coloco todas as despesas com médico, plano de saúde, educação, minhas ou dos meus dependentes. Super importante você guardar recibo de tudo por 5 anos. Muita gente pergunta, onde que eu anexo aqui o recibo do médico, né, que eu fui? Você não vai anexar nada, você vai apertar em novo, você vai escolher o código médico no Brasil. Se eu fui no médico, né, no ano passado, vou colocar o CPF aqui do profissional, coloquei o nome da pessoa, vou fazer uma simulação aqui. Coloquei o nome da pessoa, coloquei o valor pago. A consulta foi R$200. Só que eu tive um reembolso, vamos supor, de 80 pelo meu plano de saúde. Isso tem que entrar aqui. Então, vou colocar valor pago R$200 mais valor reembolsado R$80. Se não teve reembolso, deixa em branco. Coloco OK. Pronto, adicionei essa informação. Não precisa anexar nenhum documento. O documento, né, o recibo do médico, é necessário somente se a Receita te chamar para algum esclarecimento. Por isso que é importante guardar. Eu posso clicar em novo e simular um gasto agora com educação. Lembrando que gastos com saúde, eles não têm limite, mas gastos com educação têm. Então, se você gastou R$10.000 no ano passado com uma pós-graduação, nem tudo isso será considerado para o cálculo do seu imposto devido, né, para o abatimento. Então, eu vou colocar aqui despesa com instrução no Brasil. Você pode também, tem também a aba o código, aliás, despesa com instrução no exterior. Esse daqui é usado, por exemplo, para aquele pai que paga por uma faculdade, um intercâmbio, né, claro, estudantil, para o seu filho que está no exterior fazendo esse curso. Então, ele também pode fazer esse abatimento aqui. Coloquei despesa com educação, coloco que é em razão, né, do titular ou do dependente, coloco aqui o nome da pessoa. Aí vou preencher o CNPJ da instituição de educação, por exemplo, uma escola ou faculdade, e vou colocar o valor pago. Vamos supor que eu vou colocar R$5.000, que foi o valor pago. OK. Pronto. Teve mais um gasto aqui. Gasto com dentista. Vou colocar mais um gasto, então, um gasto com dentista, vou colocar em favor do titular agora. Aí eu colocaria o CPF do profissional, ou seja, o CPF do dentista, o valor também, vou colocar aqui. OK, pronto, mais um gasto. Deixa eu te lembrar que se forem despesas com curso de inglês, balé, por exemplo, esses cursos extracurriculares, você não pode incluir aqui. Gastos de educação só vale escola, faculdade e especialização. Em relação a médicos, né, atendimentos de saúde, todo procedimento realizado em farmácia, se você tomou uma vacina, fez um teste para Covid, por exemplo, no ano passado numa farmácia, isso também não consegue ser descontado. Mas se esses procedimentos foram realizados em um hospital, numa clínica ou laboratório, aí sim você consegue incluir na aba de pagamentos efetuados. Próxima aba aqui de doações efetuadas. Na aba de doações efetuadas, eu coloco as doações que eu fiz em 2022 para instituições reconhecidas. O valor máximo dedutível é de 6% do imposto devido. Mesmo que eu tenha feito, né, uma doação para a minha igreja ou para alguma instituição de caridade que não seja conveniada, que não esteja aqui, né, na lista das autorizadas pela Receita, eu não posso incluir. Então, não é todo tipo de doação que você pode incluir nessa aba. Mas, se for elegível a que você fez, você vai apertar em novo, vai escolher aqui incentivo à cultura, vai colocar o CNPJ, né, do fundo ou o CPF do produtor, o valor e colocar. Outra opção, para quem não fez, é a aba de doações diretamente na declaração. Aqui, você pode escolher doar
parte do seu imposto devido, né, até 6% esse limite, para uma causa, para a causa de crianças e adolescentes ou de pessoas idosas. Lembrando que eu posso fazer isso mesmo que eu tenha uma restituição a receber. Esse valor é acrescido ao valor que eu vou receber, então, depois que eu fizer o envio da minha declaração. Outra aba é a aba de bens e direitos. Aqui você coloca os bens que você tem, como casa, carro próprio, saldo que você tinha disponível na sua conta em 31 de dezembro e os valores que você tinha investido, né? Essa aba é para todos os seus patrimônios, inclusive se você investe em criptomoedas. Não é para deixar de informar nada, porque tudo é bem. Nesse momento, talvez não faça muita diferença no cálculo do seu imposto, né? Porque bem não tem diferença, mas vai fazer diferença lá na frente quando você, por exemplo, vender uma casa ou vender um carro e receber uma quantia na sua conta. Dúvida que recebemos aqui todo ano é: o apartamento que é financiado, o valor não é o valor total que você vai colocar, mas sim o valor que você pagou até o momento. Se você deu 120 mil de entrada, o valor do imóvel vai ser 120 mil mais os gastos com a legalização que você teve. Por exemplo, escritura, despachante, certidões e com as parcelas até o fim do ano passado. Agora, se você possui uma casa comprada há muitos anos, o valor a ser declarado é o valor pago, mesmo que o imóvel tenha se valorizado ao longo do tempo. O que pode fazer é acrescentar valor gasto com obras, desde que tenha recibos e notas fiscais. Vou fazer uma simulação. A gente gosta de simulação. Clique em novo, dados do bem, grupo. Vou escolher aqui bens móveis, bens imóveis, bens imóveis. Código. Vou escolher que eu tenho um apartamento. Eu não, a Giovana, que é quem está fazendo a declaração. Tem que colocar, né, o IPTU, a data de aquisição. Se foi imóvel comprado em 2022, coloquei o endereço, né, tem que preencher tudo. Lá no final, situação em 2021, vai ficar zerada, porque eu não tinha um imóvel. Situação em 2022, eu paguei 120 mil, mas paguei algumas parcelas e as custas. No final do ano, eu tive um gasto de 180 mil. Então, 180 mil vai entrar aqui. Agora, vou fazer uma outra simulação, né, dentro dessa mesma aba. Se o imóvel foi comprado em 2021, por exemplo, 21, mudei aqui. Em 2021, 31 de dezembro, eu já tinha o imóvel. Em 2021, vamos supor que eu já tinha pagado a entrada, já tinha pagado as parcelas e as custas estavam em 180 mil. Ok, né? 3 zeros. Situação em 2022, paguei o quê? Parcelas, né? Porque eu estou pagando o financiamento. Então, o valor vai aumentar. O valor subiu para 280 mil. Foi o valor que eu paguei. Mas esse não é o valor total do imóvel. Tudo bem. Você vai acrescendo a cada ano. Clique em OK. Pronto. Outra simulação. Novo. Bens criptoativos. Isso é importante. Olha, criptoativo, como que a Receita vai rastrear? As exchanges passam informações para a Receita Federal. Então, não deixe de declarar se você tem algum criptoativo. Coloquei aqui Bitcoin, titular. Vou colocar aqui que eu tinha, né, 5 mil reais. E o valor? Os criptoativos, né, tiveram um momento complicado em 2022. O que acontece? Eu coloco o valor que ele está valendo? Não, coloco o valor pelo qual eu comprei. Só quando eu vender que eu vou modificar o valor desse item, tá bom? Então, vou repetir o valor aqui, 5 mil, 5 mil. Ok. Dívidas e ônus são valores que você está devendo, ainda que você esteja em dia com as parcelas. Se você tem um empréstimo, por exemplo, você vai colocar nessa aba. Importante lembrar que aqui não entra financiamento, tá? Porque o imóvel não é seu até que você consiga terminar de quitá-lo. Outra aba, espólio. O espólio seria preenchido se você estivesse fazendo a declaração de alguém que faleceu no ano passado.
É para informar a Receita que esse contribuinte, né, não vai existir mais nos próximos anos. Como não é o caso, vou deixar em branco. Doações a partidos políticos e candidatos. Ano passado teve eleição. Se você fez uma doação a algum partido ou candidato, você vai colocar essa despesa aqui. Importantíssimo colocar CNPJ. Ainda que seja candidato, vai ter um CNPJ para você informar. Pegue essas informações, né? Pegue o comprovante e informe aqui na sua declaração do imposto de renda. Lá no final, você pode, então, verificar as pendências. Como eu fiz a declaração, né, com quase nenhuma informação aqui, de uma forma para fazer uma simulação para vocês, tem vários campos em vermelho. Vermelho e amarelo, né? Se eu clicar, esses campos são clicáveis, ele me leva lá onde tem algum problema para eu fazer a correção. Aqui no canto inferior esquerdo, você consegue ver, está escrito assim, opção pela tributação, por deduções legais e por desconto simplificado. O que é deduções legais? É a declaração completa. E o que é desconto simplificado? É o que a gente chama, né, de declaração simplificada. Aqui eu posso ver quanto eu tenho a pagar ou receber. Nessa simulação que eu fiz, em ambos os casos, eu pagaria imposto. Eu pagaria, se eu escolhesse a declaração completa, R$ 2.408. Se eu escolhesse a simplificada, eu pagaria R$ 2.511. Qual que eu vou escolher? A que eu pago menos, lógico. Se eu tivesse imposto, né, a receber, ou seja, uma restituição, eu escolheria a que eu ganho mais. Então, eu posso escolher uma dessas duas, vou escolher a completa, e você pode fazer a alteração desse modelo de completa para simplificada, simplificada para completa, até 31 de maio. Aí você faz uma retificadora para você mudar esse modelo que você escolheu. Depois desse prazo, aí já era. Ai, vi que era melhor ter feito a simplificada, né? Porque eu esqueci de alguma informação, ou era melhor ter feito a completa. Depois de 31 de maio, não é possível escolher mudar esse modelo. Agora eu vou te explicar o que é a declaração completa. É a declaração que você tem o desconto desses gastos que você teve, como médico e educação. Já a declaração simplificada, o valor de dedução, ele é fixo, são 20%. Então, aí cabe a análise. A dica de ouro é para você preencher a declaração com a maior riqueza de detalhes possíveis, com todas as informações, os médicos que você foi, né, os cursos que você cursou ao longo do ano passado, porque aí você pode saber qual que é a opção mais vantajosa realmente para você. Se você foi a médico, mas não colocou aqui, talvez você ache que a declaração simplificada é mais vantajosa, mas no fim das contas poderia nem ser. Ainda tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários desse vídeo para a gente responder. Toda segunda-feira, às 18 horas, até o fim do prazo do imposto de renda, eu estarei ao vivo nas redes sociais do Globo com um especialista para responder perguntas dos nossos internautas. Questionamentos podem ser enviados para o e-mail ir@oglobo.com.br. Obrigada pela sua audiência em mais esse ano e até a próxima. Tchau, tchau.